Hoje é dia 1 de abril de 2015, uma quarta-feira. São 21h30. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Hoje vamos responder uma pergunta muito importante de 2 ouvintes. Por que a assistência médica oferecida pela Previdência Social em geral é muito ruim em qualidade e não consegue dar atendimento à população carente, a mais necessitada de assistência médica no Brasil? Hospitais abandonados, fechados, postos de atendimento sem médicos ou materiais, enfermarias lotadas, pronto-socorros que não atendem às emergências, pessoas morrendo por falta de vagas nos hospitais ou por lotação ou descaso no atendimento. Até onde chegamos? Para onde caminhamos para a solução do atendimento médico neste país? Este é um grave problema político, social e médico que atinge o Brasil e muitos outros países. A deficiência do atendimento médico pela Previdência Social, ele deixa muito a desejar em geral. Este problema terá solução a curto ou médio prazo? A doença já é sofrimento para o paciente e ainda submete-se o doente a situações de constrangimento, de abandono pelos órgãos públicos. Este é um problema mais médico, mais político ou mais social? Na verdade, é um problema que diz respeito a todos nós. Qual é a visão da medicina espiritual a respeito deste problema que preocupa toda a população mais necessitada de atendimento médico? Quando se faz alguma estatística e se pergunta à população, o que mais a população busca, ela busca, em geral, primeiro, um bom emprego que lhe dê o suficiente para se manter e manter a sua família. Depois se busca assistência médica, sem a qual a nossa saúde pode ficar muito prejudicada. Depois vem outros itens, como segurança, etc, etc, etc. Mas a assistência médica é uma das maiores necessidades do ser humano e das populações em geral. E a medicina espiritual, o que diz a este respeito? Nós vamos, nessa nossa jornada, tentar responder a esses nossos ouvintes e, evidentemente, essa resposta servirá a muitos ouvintes. A Previdência Médica Social oferece uma assistência médica. Jamais pode-se admitir uma assistência médica sem qualidade, porque a tragédia é uma só. Ou você não tem assistência médica, ou você tem uma assistência médica de péssima qualidade. A ciência médica, ela só pode conseguir os objetivos de atendimento médico em história clínica, exame físico, diagnóstico e tratamento médico e, se possível, cura das doenças.
cura das doenças. A ciência médica é uma ciência cara, dispendiosa, custosa. Ela é de alto custo. E ela sempre tem que ser comprada. É uma miragem imaginar uma assistência médica gratuita. Ela pode até existir no nome, mas alguém tem que pagar por ela. E a assistência médica da Previdência, ela está vinculada às verbas orçamentárias e aos recursos financeiros que cabem aos cofres públicos poderem proporcionar ao Ministério da Previdência Social. Os recursos terão que existir. E mais, estes recursos terão que ser perfeitamente, corretamente administrados e gerenciados para poder cumprir com a finalidade de beneficiar aqueles verdadeiramente necessitados de ajuda médica para recuperar sua saúde. Então, quando acontece um atendimento médico, a Previdência Social tem que pagar por ele. Ou o paciente tem que pagar por ele. Ou o paciente paga um convênio para que o convênio pague a prestação de serviço médico a ele. Então, não existe alternativa. A assistência médica tem que ser pago. Ou os familiares ou os amigos do paciente têm que pagar para que os recursos médicos possam acontecer e até salvar a vida de milhares de doentes. Vejam vocês, dependendo do grau da doença, dependendo da necessidade do paciente, o tratamento ou os tratamentos terão custos mais ou menos elevados. Nós podemos ter custos simples, baixos. Por exemplo, o custo de uma vacina, de baixo custo. Mas, se o paciente necessitar, por exemplo, de um transplante de medula, este procedimento médico certamente terá um custo muito elevado. Então, vejam vocês, ou o paciente da Previdência não tem alcance à sua necessidade, ou se ele tem alcance à sua necessidade, esta terá que ser de boa qualidade. E isto é uma exceção a acontecer. Além do que, vejam vocês, a Previdência Social tem outros encargos além da assistência médica. Ela tem encargos de aposentadoria, ela tem encargos de auxílio maternidade, ela tem encargos até de fornecimento de medicamentos de uso contínuo, como para o diabetes ou para a asma. Ela tem encargos de manutenção de hospitais, ela tem encargos de manutenção de internações, centros cirúrgicos, UTI, seguro-desemprego, etc, etc, etc. Vejam vocês, é uma herança nada agradável para a Previdência Social. Imaginem vocês que a Previdência Social ela funciona como uma companhia de seguro, só que quase todos os segurados têm necessidade de utilizar esse seguro. O seguro trabalha em cima de um índice de sinistralidade, que é o índice de uso. Então, quando se vende um seguro de incêndio de um automóvel, existe uma estatística em que de cada
1.000 automóveis, um vai se incendiar, por exemplo. Então, em cima disto, a companhia de seguro calcula o custo de uma apólice para que possa cobrir os sinistros que se apresentarem. Na Previdência Social, o índice de sinistralidade ou de uso do seguro é muitíssimo alto. E cada procedimento médico não tem custo barato. É uma grande exceção um procedimento médico ter baixo custo. Os aportes de recursos orçamentários são sempre insuficientes. E a Previdência Social trabalha sempre com déficit orçamentário. Ou seja, a Previdência Social sofre de uma grave doença financeira. Toda hora nós vemos notícias, né? Não só da Previdência, como os próprios hospitais de beneficência, como as Santa Casas de Misericórdia. Em geral, nós sempre estamos ouvindo notícias de que a Santa Casa de tal cidade está fechando suas portas ou está diminuindo o atendimento porque se encontra em grave crise financeira. Há um crescimento espantoso de necessitados de tratamento e cura a cada dia, que não conseguem vagas nos ambulatórios, cirurgias. Vejam vocês, tem cirurgias marcadas com meses ou anos e o paciente fica numa fila de espera e o seu quadro vai se agravando. E o doente pode até não resistir a essa espera e vai a óbito antes que o socorro cirúrgico possa chegar. Todo esse processo, do modo como vem, do modo como está, e fatalmente caminhará do mesmo modo no futuro, é uma herança recebida pelo governo atual e será transmitida para o governo futuro, lamentavelmente. Mas vejam vocês, até em países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, a Previdência Social tem uma grande preocupação para o governo com seus gastos astronômicos e seus déficits de caixa sempre acontecendo. Mas o maior, vejam vocês, até em países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América do Norte, a Previdência Social traz uma grande preocupação ao governo com seus gastos astronômicos e seus déficits de caixa sempre se repetindo. E uma grande fatia dos gastos da Previdência Social é com a área de saúde dos seus beneficiários. Fica bem claro que de todas as possíveis soluções, elas não virão com o modelo atual da Previdência Social. Porque ela não tem fundo. Ela é um saco sem fundo, em que quanto mais verba se coloca, quanto mais se proporciona recursos financeiros, mais ela consumirá tais recursos. É inexorável. Então, o único modo possível e imaginável de mudar esta realidade tem que haver uma modificação no modelo ou na forma da Previdência Social.
Vejam vocês. Na cultura oriental, que eu diria antigamente e menos hoje, a cultura oriental era muito mais espiritualizada. Vejam vocês. E a medicina, nessa cultura oriental, ela tinha soluções alternativas e até mentais ou espirituais, né? Não esqueço que a acupuntura, né, ela é uma terapia de tratamento médico que surgiu nas origens orientais. Então, na medida que a cultura de uma população é religiosa, espiritual, ela vai necessitar menos de recursos médicos. Entenderam? Então, vejam vocês. Em vários países desenvolvidos, são destinadas verbas para pesquisa com medicina alternativa. Entenderam? São destinadas verbas para pesquisa com medicina alternativa, ou seja, buscam-se soluções alternativas que sejam mais rápidas, mais fáceis de obtenção e muito mais baratas. Este é um caminho bastante promissor, que poderia beneficiar milhares de doentes, e assim estes poderiam esvaziar os ambulatórios, laboratórios e hospitais previdenciários. Então vejam vocês. Como se trabalha no limite superior de atendimento, a Previdência Social, ela consome todos os recursos possíveis e imaginários. E sempre está faltando. Então vejam vocês. Se falta um recurso para dar o atendimento precário que os beneficiários têm, para melhorar este serviço, são necessários muito mais recursos. Ora, o que dirá de um ministério que já tem um orçamento alto pedir uma verba acessória muito maior para poder melhorar o sistema? Entende? A mudança desse modelo de previdência requer investimento. Entende? Então, nós ficamos naquela. Em alguns núcleos, há um bom atendimento pela Previdência Social, mas isso é uma exceção, não é regra. O que nós sempre ouvimos e vemos nos noticiários é problemas graves no atendimento oferecido pela Previdência Social. E a solução disto deveria surgir com maiores investimentos ainda, sabendo-se que o orçamento da Previdência Social já é muito alto. Então, vamos por outro caminho. Vamos diminuir a busca, a procura pela Previdência Social. Né? Mas os pacientes, a grande população brasileira, são dos pacientes necessitados humildes. Eles não têm condições financeiras de poder comprar ciência médica.
Então nós temos que proporcionar a eles esta ciência médica de melhor qualidade, que precisa disto de muito investimento. Ou então, que nós possamos dar a eles alternativas de busca de tratamento e de cura, e assim esvaziar a busca na Previdência Social, a busca de atendimento médico pela Previdência Social. Certo? Por outro lado, vejam bem, para que a ciência médica aceite uma medicina alternativa, a gente chama assim, que uma medicina alternativa seja consagrada pela ciência médica, ela precisa provar por A mais B que realmente funciona. Quando surgiu a homeopatia, ou a terapia pelos florais de Bach, ou a terapia pela acupuntura, estas terapias não foram consagradas pela ciência médica. Elas necessitaram de uma longa jornada para que a própria ciência médica pudesse aceitar primeiro a homeopatia. E hoje existem médicos homeopatas e existem laboratórios homeopatas e existem farmácias de homeopatia. Então, a homeopatia é uma alternativa bastante válida, desde que se pratique uma ciência homeopática competente. Entenderam? E a homeopatia, ela, embora não seja muito simpática ao establishment da ciência médica, ela é aceita. Então, existem tratamentos homeopáticos e existem médicos que até recomendam a alternativa de homeopatia para determinadas situações, por exemplo, asma em crianças, rinite alérgica, uma série de situações que a ciência médica deixa muito a desejar. Às vezes o próprio médico alopata, ele indica uma alternativa homeopática. A acupuntura, de vocês. A acupuntura é uma alternativa terapêutica de tratamento e de alívio de sintomas. Uma vez me pediram uma entrevista na Rede Globo para que eu falasse no programa do Fantástico sobre a acupuntura. E eu disse que a acupuntura era um tratamento de alternativa e que eu via com muita simpatia esse tratamento. Mas, em geral, a acupuntura, ela não cura a causa dos problemas. Em poucas situações, a acupuntura cura a causa dos problemas. Na maior parte das vezes, a acupuntura é um tratamento paliativo para sintomas, né? Então, mas é válido. É válido. É muito melhor você fazer uma terapia pela acupuntura para uma dor crônica do que você ficar tomando analgésicos e anti-inflamatórios. Então vejam vocês, o nosso tempo está terminando. Mas o caminho para resolver, para solucionar a previdência social, o atendimento médico, a qualidade desse atendimento, a previdência social tem que ter como parceira uma medicina alternativa, das quais a homeopatia e a acupuntura já são consagradas. Os florais de Bach
parece que ainda a ciência médica não consagrou. E vai daí. Existem outras alternativas. Terapia pelo calor, terapia pelo mar, terapia pelos cristais, pelas cores e assim. Mas nós voltaremos a falar sobre esse assunto. Muito obrigado por toda a atenção. Se quiserem ver o nosso site Medicina Espiritual, acessem www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, www.ruicomercurio.com.br. Telefones 11 3744 4007 e 11 3742 9633. Espero que os nossos políticos e governantes estejam me ouvindo. Muito boa noite, muito obrigado. Tenham todos muita saúde.